O Brasil vai buscar uma solução diplomática para tentar evitar a taxação do aço e do alumínio exportado para os Estados Unidos. Ontem, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negou retaliações e defendeu o livre comércio. Ele afirmou que o tema ainda não foi discutido, mas o governo deve buscar diálogo para resolver a situação. Durante o primeiro mandato, Trump também anunciou a taxação para o aço, mas aceitou um acordo que estabeleceu cotas para o produto nacional. E o Brasil aposta de novo na via diplomática com Itamaraty, intermediando as discussões ao lado dos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. No ano passado, o Brasil foi o segundo maior fornecedor de aço para os norte-americanos, atrás somente do Canadá. Para fazer uma análise sobre essa guerra comercial, a gente faz conexão agora com Vladimir Feijó, que é analista internacional, doutor em Direito Internacional e também professor da Uni Arnaldo. Feijó, boa tarde. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. Será que o Brasil vai conseguir de novo um sucesso via diplomacia, hein? Kelly, boa tarde. Eu acredito que tem bom espaço para isso. O Trump é típico de fazer fanfarra, exagerar no argumento, mas quando as partes trazem números e comprovações da utilidade, ele faz concessões. Tanto que, da vez que ele impôs os impostos elevados, poucos dias depois, menos de 8 dias, ele reverteu essa decisão. E como o Brasil fez o seu papel e se preparou para a nova gestão Trump, todo o mercado do aço e derivados do Brasil já fez os seus cálculos e tem uma contraproposta a apresentar para o Trump. Chama a atenção, Kelly, que em abril do ano passado, a nossa Câmara de Comércio Exterior, por pressão desse mesmo setor, elevou os impostos de importação de 11 subprodutos do aço, usando o argumento que o Trump diz, questão de segurança nacional. Ele já é plenamente suficiente para abastecer o mercado interno e está sofrendo competição injusta. E para compensar essa elevação de imposto em um setor, reduziu em outros setores que o Brasil reconheceu que não produz internamente e que teria vantagens. Portanto, é essa negociação que o Brasil deve apresentar. Olha, naquilo que os Estados Unidos é autossuficiente, não tem problema nenhum elevar o imposto, mas naquilo que o Brasil contribui para o crescimento da indústria americana, quem sai mais prejudicado são os cidadãos e as indústrias daquele país. Pois é, vamos ver os reflexos internos dessas decisões do Trump, né, também lá nos Estados Unidos. Mas tem mais notícias chegando. Em contrapartida, a União Europeia e o Canadá prometeram uma resposta enérgica à imposição de taxas pelo governo norte-americano. A União Europeia garantiu que os impostos são ruins para as empresas e piores para os consumidores, o que gera um cenário em que todos perdem. O bloco europeu afirmou que vai tomar medidas firmes e proporcionais se for necessário. Já o primeiro-ministro do Canadá, principal fornecedor de aço e alumínio dos Estados Unidos, disse que há muitos anos os dois países trabalham de forma integrada, mas que, se for necessário, os canadenses vão se impor, na verdade, com firmeza. O México, que também será afetado pela medida, pediu senso comum. Assim como o Brasil, a Coreia do Sul diz que o governo está fazendo um esforço para construir laços estreitos com os Estados Unidos e proteger os interesses de empresas sul-coreanas. A gente reforça que na última segunda-feira, o presidente americano determinou a adoção de taxas de 25% às importações dos materiais que vão entrar em vigor, na verdade, já em 12 de março. É uma taxa pesada, né? Uma taxa realmente importante. E quando a gente fala dos Estados Unidos, professor, fala assim, nossa, mas como que a gente vai lidar com esse gigante? Parece que ele tem todo o poder na mão e ninguém pode fazer nada. É assim mesmo ou não, hein? Os mercados vão se readequando? Primeiro, Kelly, quando o Trump anuncia muitas medidas, realmente parece que o mundo fica sem reação, porque é muita coisa a analisar e muita coisa para coordenar com outros parceiros, porque para frear uma economia do tamanho dos Estados Unidos, só de forma conjunta, diferentes países adotando a mesma medida, algo que a União Europeia tem vantagem. Essa fala que você citou é da Comissão Europeia, o órgão que fala em nome dos
membros, né, os 26 membros daquele bloco comercial, e que já tem uma equipe técnica fazendo o planejamento. Agora, como você fez a pergunta se é possível, né, conseguir reverter, a própria Comissão Europeia disse, tem um caminho para negociação. Eu acho que bem parecido com o Brasil. A fala da comissão veio acompanhada, que a elevação sem qualquer justificativa é que vai ter uma resposta dura, já que os Estados Unidos, minimamente sem dar resposta à Europa, vai receber uma medida equivalente do outro lado. Portanto, o que a Comissão Europeia está chamando a atenção do Trump é, ok, você falou de impor essa unilateral elevação de 25%, mas nós estamos prontos para negociar e fazer concessões onde houver espaço de legitimidade para tanto. Vamos continuar falando dos Estados Unidos. Trump e o empresário Elon Musk defenderam a ação para reduzir as despesas do governo. O bilionário, que é responsável pelo Departamento de Eficiência, disse que a equipe dele encontrou bilhões de dólares em fraudes dentro do governo. Musk disse que trabalha para fazer mais cortes de gastos no governo federal e que, se isso não for feito, o país vai à falência. Donald Trump disse que eles estão tentando reduzir os funcionários do governo. O republicano, que acompanhou a fala de Musk, assinou uma ordem executiva que permite esses cortes. Feijó? Isso, Kelly. Os Estados Unidos têm um déficit que o Trump prometeu cortar pela metade, de 2 trilhões para 1 trilhão, mas além disso, parte do eleitorado que votou no Trump é contra a ideia de que teriam agências reguladoras com poderes fixados em lei, mas sem terem representantes eleitos. O Musk aí, nesse salão oval com o Trump, chegou a dizer exatamente isso. Isso fere a democracia. As decisões do povo americano deveriam ser através de representantes eleitos. Então, não é uma luta só contra o orçamento público e o déficit elevado. É uma luta também contra um modelo de Estado que se consolidou ao longo do século XX e pensam eles que o caminho seria reduzir o custo fixo, cortando o número de funcionários, em especial dessas agências, que leis transferirão para eles a tomada de decisão e não os ministérios e não o presidente diretamente. O governo de Israel deu um ultimato ao grupo terrorista Hamas sobre a libertação dos reféns. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que, se o grupo terrorista não libertar os reféns até o próximo sábado, o cessar-fogo vai ser cancelado. Disse ainda que o exército israelense vai voltar ao território palestino. Na segunda, os terroristas adiaram a libertação de reféns por tempo indeterminado. O presidente Trump, então, sugeriu o ultimato aos terroristas. Então, a situação no Oriente Médio ainda está muito indefinida, né? Ela, inclusive, parece estar deteriorando, Kelly, porque começando com Trump sugerindo romper o cessar-fogo e agora a gente já tendo o próprio premier de Israel verbalizando interna e internacionalmente que pretende retomar o conflito. Se o Hamas não cumprir essa etapa específica, ele dá indício que não pretende voltar à negociação e que acredita que o único caminho é a vitória terrestre. Qual é a consequência disso, Kelly? A gente teve já uma resposta da Liga Árabe. O presidente da organização disse há algumas horas atrás, 1h30 atrás, que se o cessar-fogo não for mantido e se as negociações diplomáticas não forem mantidas, o caminho será os países árabes voltarem a ter um conflito com Israel. Ou seja, a potencialidade de não ser só um conflito de grupos não estatais buscando pelo reconhecimento do seu território na Palestina, mas quem sabe os países árabes se incorporando em uma aliança militar diretamente usando as suas forças armadas para resistir ao Estado de Israel. Não sei se seria para eliminar o Estado de Israel ou se seria para expulsar a presença israelense da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Mas já é um cenário mesmo que, de fato, o cenário está deteriorando.
Feijó, o presidente Donald Trump se reuniu com o rei da Jordânia para discutir a possível transferência da população palestina da faixa de Gaza. O republicano voltou a afirmar que os Estados Unidos vão tomar conta da faixa de Gaza e que esse será um território de paz. O rei Abdullah II foi a primeira liderança árabe a se reunir com o presidente americano nesse novo mandato. O rei da Jordânia garantiu ao presidente americano que o país vai receber cerca de 2.000 crianças doentes que vivem em Gaza. Horas depois do encontro, o rei disse em uma rede social que é contra o plano de transferência de toda a população de Gaza para países vizinhos, entre eles a própria Jordânia. Feijó. Isso, Kelly. Ele deixou bem brando, mas para quem ouviu com atenção, a crítica direto na cara do Trump. Quando o Trump fala que os países vão aceitar, ele, na sua vez que recebeu a palavra nessa coletiva de imprensa aí, enquanto esteve ao lado do Trump, disse: o que na verdade está em discussão é um plano pós-conflito apresentado pelo Egito e a Arábia Saudita e que a Liga Árabe começa a discutir hoje, nos próximos dias. Portanto, deixando claro que o plano americano não é a prioridade dos países daquela região e que dificilmente vão acatar unilateralmente uma decisão dos Estados Unidos. Afinal, eles temem muito uma mudança da realidade por dois motivos, Kelly. Primeiro, países que receberam uma leva muito grande de palestinos em seus territórios enfrentaram problemas políticos depois, porque esses palestinos se formaram como uma agremiação e uma força política, inclusive militarizando a situação. É o caso da Síria e o caso do Egito, que teve um grupo terrorista formando. E um segundo lugar é a própria população desses países, que não são democracias, mas que já andam com altíssimo descontentamento com seus governos, e se tiverem uma medida dessa grandeza, né, de ignorar o interesse pan-árabe, poderia ter que enfrentar revoltas, assim como o mundo em 2011 vivenciou aquela que ficou chamada como Primavera Árabe, e boa parte desses governos chegou inclusive a cair. Feijó, mais uma vez a gente informando as pessoas aqui do Conexão com notícia em primeira mão, em tempo real. Muito obrigada pela sua análise, viu? Uma boa tarde para você e até a próxima. É uma satisfação poder sempre coletar esses momentos importantes contigo, Kelly. Abraço, bom trabalho. Obrigada.